Sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficial do Mad Sky, o teu programa de drones, que é uma parceria entre a Global News e a Mad Sky. No episódio 0, dissemos ao Alexandre que hoje iríamos falar sobre o grande evento da Mad Sky, Fly or Die Airfest em Óbidos. E iríamos, mas infelizmente não vamos. Ou pelo menos não vamos falar da forma que queríamos falar. Devido ao vento que tivemos com rajadas de quase 60 km, tivemos que cancelar o evento por questões de segurança. E as imagens que viram foram apenas os resistentes que quiseram, mesmo assim, marcar presença no local. E desta forma, não vamos falar do evento, mas vamos aproveitar para falar da novidade desta semana no mundo dos drones, que foi a apresentação do Mavic 3E e do Mavic 3T, dois equipamentos de uma gama mais empresarial, e quais as diferenças entre ambos e a quem é que se destinam. Esta gama da DJI, o Mavic 3 Enterprise, vem substituir não um, mas dois equipamentos que estavam dentro da linha daquilo que era a DJI. Vem substituir um muito velhinho, o Phantom 4 Pro, em que era um equipamento que teve a sua origem em 2016. Portanto, a nível de drones, um equipamento já bastante antigo, só que tinha uma característica que o diferenciava de todos os outros equipamentos até agora, que era um shutter mecânico na câmara. E isso fazia toda a diferença deste equipamento. Depois temos também a substituição do Mavic 2 Pro Advance. Este equipamento era mais recente, embora a aeronave em si já era uma aeronave antiga, já desde 2018. Mas tinha levado um ligeiro upgrade, digamos, no payload, em que tinha uma câmara térmica já bastante interessante, com 640 por 512 pixels. Isto a nível de inspeções e por exemplo, dos bombeiros ou da proteção civil ou ainda das forças policiais, tinha muito interesse. Quais é que são então as grandes diferenças entre estes dois novos equipamentos e o Mavic 3 que todos já conhecemos? São basicamente três diferenças. A primeira é óbvia, os payloads, portanto, têm câmaras diferentes e têm características diferentes as câmaras. Depois, o segundo grande alteração tem a ver com uma porta USB-C que está colocada no topo do drone, em que se pode colocar alguns acessórios, sejam da própria DJI, sejam eventualmente acessórios que alguns construtores possam vir a colocar. E a terceira diferença é um beacon, portanto uma luz intermitente, também na parte de cima do drone, em que o outro equipamento, o Mavic 3, não tem. E qual é que é a vantagem desta luz? É que na América é necessário ter um beacon, uma luz intermitente, sempre em operações noturnas. E essa luz tem que ficar no topo do drone. Nós na Europa não funcionamos com este tipo de regulamentação e a luz tem que estar na parte inferior do drone, ou seja, não vamos ter utilidade para esta luz. A quem então é que interessa este tipo de equipamentos? Se nós formos analisar, as características de ambos os equipamentos fazem com que elas fizessem sentido estar todas na mesma aeronave. No entanto, devido ao peso que estas aeronaves têm e ao payload da câmara, não é possível que possam ser feitas no mesmo, pelo menos nesta altura, no mesmo equipamento. Então, temos estes dois equipamentos distintos. O Mavic 3 é um equipamento que tem uma câmara de micro 4/3, portanto já um sensor bastante interessante, e tem uma característica que já não se via desde o Phantom 4 Pro, que era o sensor ter uma capacidade de ter um global shutter, ou seja, um shutter mecânico, e esse tipo de sensor com essas características é muito interessante para todos os trabalhos que sejam relacionados com, por exemplo, topografia. Eventualmente até um fotógrafo, em vez de comprar o Mavic 3 normal, poderá querer comprar este equipamento, porque o ter este shutter mecânico vai dar certamente muitas vantagens. Mas principalmente para quem faz trabalhos de ortofotos, este é o equipamento realmente a ter. Depois temos o Mavic 3T, e aqui assim pronto, já temos um equipamento que tem umas características que por si já o diferenciam de todos os outros. Tem três câmaras, uma câmara térmica com 640 por 512, em que agora é praticamente o standard das câmaras térmicas, e que já era o que o Mavic 2 Pro Advance tinha. Temos depois ainda um sensor wide e temos ainda um sensor com uma objetiva zoom. E aí, eventualmente aqui assim, esta é a grande diferença entre o Mavic 2 Pro
e o Mavic 3T. Esta capacidade de zoom que o equipamento vai ter vai ser uma mais-valia para quem vai utilizar este equipamento, ou seja, pessoas que fazem inspeções, pessoas que tenham utilização, por exemplo, na proteção civil, bombeiros e eventualmente também nas forças de policiais. Isto porquê? Porque as características do equipamento com a câmara térmica vão dar outros espectros de imagem que não teriam de outra maneira. Por exemplo, para os bombeiros e proteção civil podem fazer buscas noturnas sem problemas, e a capacidade de zoom vai poder, durante uma missão qualquer, aproximar mais e ver com melhores características aquilo que está a querer fotografar ou filmar. Vamos então ver algumas das especificações deste equipamento. O Mavic 3E tem cerca de 915 gramas e o Mavic 3T tem cerca de 920 gramas. Ambos os equipamentos têm um peso máximo à descolagem de 1050 gramas. E este peso faz com que estes equipamentos possam operar dentro da categoria aberta e dentro da subcategoria A2, ou seja, vão poder voar relativamente perto de pessoas sem pedir autorização à ANAC. Um outro dado também que é importante tem a ver com as dimensões do equipamento. E este drone, tanto o Mavic 3E como o Mavic 3T, tem um tamanho entre motores, portanto na diagonal entre os motores, de cerca de 38 cm. E depois, quando está completamente aberto, não tem uma altura mais que 10 cm. Portanto é um equipamento relativamente pequeno. Temos também um outro valor que todos querem saber, que é a velocidade a que este equipamento pode voar. Ora bem, este equipamento pode voar a mais velocidade, mas tem como um limite os 19 metros por segundo. E porquê este limite? Porque na Europa tudo o que for a mais de 19 metros por segundo já tem que ir para uma categoria superior, já tem que ir para a categoria específica. E assim o fabricante, ao estar a limitar este equipamento aos 19 metros por segundo, está a fazer com que ele possa voar na categoria aberta, em que tem muito menos exigências do que aquelas que quem vai por uma categoria específica vai ter que ter. E agora vamos apresentar aquele valor que provavelmente todos querem saber. Qual é o tempo que este equipamento pode ficar no ar? O fabricante dá-nos cerca de 45 minutos de voo como tempo máximo. Pessoalmente eu acho que este valor nunca será atingido. E isto porquê? Porque quando o fabricante termina este valor, está em condições ideais, ou seja, em vento com 0 km/h e as baterias a serem descarregadas até ao máximo, ou seja, até 0%. No ambiente real em que nós vamos estar a operar, nunca vamos ter o vento com com 0 km/h, não é? E vamos sempre ter um pouco cuidado com a bateria e nunca a vamos deixar ir abaixo dos 20% ou até dos 30%. Isto porquê? Porque quando começamos a ter a bateria abaixo destes valores, poderemos ter alguma emergência e querer fazer regressar o equipamento e não conseguir, ou então poderemos inclusivamente mesmo estar a danificar as baterias. Por isso, muito realisticamente, eu penso que o tempo de voo deste equipamento, e é um valor significativo já, andará à volta dos 30 minutos, não muito mais que isso, e para uma percentagem de bateria entre os 20% e 30%, como já referi. Vamos então fazer umas comparações entre estes dois novos equipamentos e os equipamentos que já existiam da parte da DJI, ou então até outros equipamentos que podem haver na concorrência. Da parte da DJI, este equipamento, como disse, vem substituir o Mavic 2 Pro Advance. E relativamente a este equipamento, há realmente uma evolução. Não se pode chamar bem, não se pode dizer bem que seja uma revolução, digamos que seja uma evolução muito significativa, mas é uma grande evolução. E onde é que estão principalmente as duas situações onde se notam mais essa evolução? A primeira é em tempo de voo. O Mavic 2 Pro tinha um tempo de voo aproximadamente entre os 20 e 23 minutos, mais ou menos. Tudo o que fosse acima disso já era estar a esforçar muito as baterias. Este equipamento, como vem, e nós já referimos atrás, anda à volta dos 30 e poucos minutos de tempo de voo. Ou seja, vamos ter mais 10 minutos de voo por cada bateria. E isto é significativo para o tipo de trabalho que estes equipamentos vão fazer. Depois, a nível de câmara térmica, é absolutamente igual, tem as mesmas características, portanto não há nenhuma evolução aí. Temos depois uma evolução a nível daquilo que é a câmara zoom, e aí sim
existe uma evolução também significativa. E onde é que esta evolução depois vai ser mais notada? Para pessoas que fazem inspeções, ter esta capacidade de zoom adicional poderá fazer com que estejam mais afastados daquilo que querem inspecionar e, por exemplo, para forças de segurança, para elementos da proteção civil e dos bombeiros, também esta capacidade de zoom vai dar uma capacidade adicional ao seu trabalho, àquilo que estão a fazer. Em Portugal temos apenas mais um equipamento que é um concorrente direto a estas duas aeronaves da DJI. É o Hotel Evo 2 Enterprise Thermal. Este equipamento tem características que fazem situar mais ou menos dentro desta gama da DJI e tem como características principais uma câmara térmica que é absolutamente igual àquela que o Mavic 3T tem. Tem também uma câmara de espectro visível também um bocadinho superior àquilo que o Mavic 3T tem. Qual é que é o grande problema deste equipamento? É que realmente não tem a capacidade de zoom que este novo equipamento da DJI tem. Isso poderá fazer toda a diferença. Porque de resto, em termos de tempos de voo, é absolutamente igual. Tem também uma outra característica que para algumas pessoas poderá ser interessante, que é a capacidade de levar um payload adicional maior. Portanto, este equipamento da Hotel pode levar 900 gramas de payload adicional, enquanto o da DJI só pode levar 200 gramas. Outro dado que talvez seja importante referir é que o Evo 2 tem uma capacidade de suportar ventos adicionais. O Evo 2 consegue suportar ventos de categoria 8 da escala de Beaufort. Portanto, fora isso, não penso que haverá assim tantas diferenças entre o Evo e o Mavic 3T. Penso até inclusive que a capacidade adicional da câmara de zoom será uma característica que dará vantagem ao Mavic 3 na altura de comprarmos o equipamento. Mas, no entanto, se houver a necessidade de ter payloads adicionais no drone, se houver a necessidade de voar com ventos mais fortes, o Evo 2 também continuará a ser uma boa opção. E agora vamos falar do outro equipamento que eventualmente poderá fazer alguma sombra, digamos, a estes novos dois equipamentos da DJI, que é o Mavic 30T, também da DJI. Este equipamento tem umas características já muito mais profissionais que estes dois últimos que estivemos a falar. Isto porquê? Porque este equipamento já nos permite voar, por exemplo, com chuva, algo que os outros dois não conseguem, portanto, nem o Mavic 3E nem o Mavic 3T. Tem uma capacidade de voo aproximadamente igual, um bocadinho superior, mas tem a capacidade de levar duas baterias, ou seja, nós podemos fazer um hot swap, uma mudança de baterias muito mais rápidas e temos também, digamos ali assim, uma segurança, caso alguma bateria falhe, a outra poderá compor, digamos, o resto do voo. De resto, a nível de câmaras, tem a mesma câmara com o sensor térmico, a nível de câmara da RGB é também igual, no entanto o zoom é um pouco superior, portanto dará mais capacidade de zoom ao utilizador. Tem uma outra característica ainda que, a meu ver, é bastante importante, que é um laser com um rangefinder, em que nos diz exatamente qual é a distância de alguma coisa que nós estejamos a apontar. Ele vai nos dar essa indicação e vai gravar também essa indicação para caso nós quisermos voltar ao local ou então para dar essa indicação a alguém num posto de comando. Além disso, este equipamento também tem umas outras características que fazem dele um equipamento bastante interessante, que é o seu controlador, o comando, portanto, o comando RC. Embora, isto é apenas uma opinião pessoal, eu penso que mais altura, menos altura, a DJI irá fazer com que este comando, o RC Plus da DJI, irá também ser utilizado nestas aeronaves, no 3T e no 3E. Mas por enquanto ainda não está definido que assim seja.
Depois, a nível também de características deste equipamento, do 30T, ele tem uma capacidade de baterias, de regenerar as baterias muito mais rápido que os outros dois equipamentos que estávamos a falar. E isto também poderá ser uma vantagem para quem está em situações de emergência, portanto, de bombeiros, proteção civil, polícias, e essa será, digamos, uma característica que, a meu ver, é muito importante. E embora estes equipamentos sejam equipamentos profissionais, eventualmente todos nós nos questionamos se valerá a pena estar a adquirir estes drones. Normalmente são associados a equipamentos de maior volume, equipamentos profissionais, e estes equipamentos, qualquer um deles pesa pouco mais de 900 gramas. E muitas das pessoas, por vezes, pensam que não são equipamentos profissionais, são pequenos brinquedos. E não é assim. Embora, como todos nós sabemos, não há o drone ideal, há sempre o drone mais indicado para cada tipo de operação. Estes equipamentos têm, a meu ver, uma característica que é essencial para todos os utilizadores que eventualmente os vão adquirir, que é a sua portabilidade. Os equipamentos grandes têm realmente algumas vantagens, não, por exemplo, na câmara térmica, a câmara térmica é exatamente igual, mas têm vantagens eventualmente em payloads que podem levar, eventualmente mais sensores, e estes equipamentos, como têm um peso mais reduzido, não têm essa capacidade. Mas, é como digo, tem uma câmara exatamente igual de capacidade térmica aos equipamentos maiores. E muitas das vezes aquilo que os utilizadores destes equipamentos necessitam é realmente da sua portabilidade. E estes equipamentos são uma mais-valia para qualquer corporação, para qualquer indivíduo que faça inspeções, para as forças de segurança. Ter estes equipamentos com um fácil deployment numa viatura é sempre mais apelativo. E para não estar a prolongar muito mais este episódio, vamos àquilo que realmente nos interessa. Se nós temos dinheiro para comprar este equipamento. O Mavic 3E está com um preço base de 3.770 euros e o Mavic 3T está com um preço de 5.880 euros. Embora possa parecer muito dinheiro, estes valores são realmente muito acessíveis, são um preço que, para aquilo que os equipamentos têm, valem a pena. Temos, no entanto, aqui um pequeno problema. É que aquilo que os drones trazem com este preço, portanto, aquilo que o package traz com este preço, não nos é suficiente para nós podermos voar. Então, o que é que temos que fazer? Temos que comprar, por exemplo, baterias adicionais. E um mínimo de baterias adicionais que nós devemos ter será 3 baterias, ou 4, ou 5, ou 6, depende muito do tipo de trabalho que estejamos a fazer. E isso vai fazer escalar os preços para valores muito acima dos 8.000 euros. Por exemplo, nós temos o package da DJI, o Mavic 3T Worry Free Plus Combo, em que custa já 7.770 euros. Este package vem já com 3 baterias, em vez de uma só, que vem o package inicial, e vem também com o módulo RTK. Mas o módulo RTK vai-nos também obrigar, digamos, se quisermos aproveitar todo esse potencial que o módulo RTK tem, vai-nos obrigar a ter, se calhar, uma estação base que é própria da DJI. E esta estação base custa mais ou menos mais 3.500 euros. Ou seja, já estamos facilmente a ir para cima dos 10.000 euros. Ou seja, o package base do equipamento não é assim tão caro como isso, mas nós, para termos a funcionalidade completa dos equipamentos, temos que ir para um valor bastante mais elevado. E no caso do Mavic 3T, eu penso que esse valor andará muito à volta dos 10.000 euros. Depois também, para pessoas que queiram ter, por exemplo, as corporações de bombeiros, ou a proteção civil, ou eventualmente alguém que faça inspeções, vão querer ter também, a acompanhar estes equipamentos, um monitor para ter no carro, vão acompanhar, por exemplo, com um gerador, e tudo isso começa a adicionar valores ao valor inicial. E então aquilo que eu costumo dizer é que o mais barato que nós temos que comprar é o drone, e depois temos no mínimo que meter o outro valor em cima, o outro tanto de valor em cima, para ter uma operacionalidade para estes equipamentos. Para o Mavic 3E temos exatamente o mesmo problema. Temos que comprar baterias pelo menos adicionais. E mais uma vez tudo depende daquilo que vamos fazer.
e 3 são sempre o mínimo dos mínimos. Reparem que, por exemplo, para este tipo de equipamento é para alguém que esteja a fazer um levantamento topográfico e eventualmente as 3 baterias poderão ser insuficientes. E então terá que comprar 4, 5, 6 baterias e tudo isto vai aumentar muito o valor. De igual modo também vai ter que comprar uma estação base dedicada para este equipamento da DJI, porque a estação base que tem não vai ser suficiente para fazer a ligação com este equipamento. E mais uma vez, já estamos outra vez a falar de valores para cima dos 9.000 e eventualmente até 10.000 euros. São equipamentos caros, são equipamentos baratos, isso aí assim fica à vossa consideração. Desde que nós consigamos arranjar a viabilidade para o equipamento, ele é sempre barato. Se não conseguirmos arranjar, naturalmente que ele será um equipamento mais caro. E agora, a pergunta para Guizinho. Será que vale a pena comprar estes equipamentos? Na minha opinião, sim. Quem não tiver equipamentos e esteja a comprar drones para com estas características pela primeira vez, são dos melhores drones que temos atualmente. Qualquer um deles, dentro da sua capacidade e dentro das suas funções, são dos melhores equipamentos que nós temos nesta gama de preço. Se já tivermos um equipamento, por exemplo, vamos imaginar que temos o Mavic 2 Advance, será que vale a pena o investimento adicional para este tipo de drone? Aí já tenho algumas dúvidas. Porquê? Vai depender muito daquele tipo de trabalho, daquele tipo de utilização que eventualmente vai ter. Relativamente ao Mavic 3T e ao Mavic 2 Advance, a grande diferença está no tempo de voo e na capacidade de zoom. Se forem duas funções que tenha realmente interesse em ter, aí sim vale a pena dar o passo e ir para a versão do Mavic 3T, ficará com certeza muito bem servido. Para o Mavic 3E, para quem faz trabalhos de topografia, mapeamentos e afins, e tem eventualmente um Phantom 4 Pro, e eu gosto muito do Phantom 4 Pro, este equipamento é realmente uma evolução bastante grande. Tem um sensor quase 4 vezes maior e isso faz toda a diferença no resultado final do trabalho. E então é um equipamento mais caro, mas realmente está na altura de mudar, está na altura de irmos para o patamar acima com um equipamento com estas características que vos vai seguramente dar resultados finais muito mais interessantes. E chegamos ao final do programa 2, espero que tenha sido produtivo, espero que tenham tirado algumas dúvidas também sobre os equipamentos que aqui assim estivemos a falar, e já sabem, se tiverem alguma outra dúvida ou algum tema para apresentar, têm os endereços de e-mail que estão a passar aqui em baixo em rodapé, contactem-nos e tentaremos responder o mais rápido possível, ou então ter mesmo um programa dedicado a esse tema. Até à próxima e obrigado a todos.